E aí galera do YouTube, bom dia, tá? Tô eu aqui, Arquimedes de Caratinga, com meu inseparável cafezinho no copão do Kiki, tá? Aqui em casa todo mundo chama isso de copão do Kiki. A minha dose é maior do que a dos demais, eu mereço, tá bom? Tá, como diz o colega que o filtrinho de barro tá aqui, bom e velho dos mineiros. Meu livro preferido, minha Bíblia, tá? Livro de coração que eu amo e leio todo dia, tá? E tô aqui para colocar mais uma série de vídeos no canal aí, tá? São vídeos que tratam do assunto chumbinhos, porque a gente vê hoje tanta variedade de chumbinho, tantas formas de chumbinho, e às vezes a pessoa não sabe o que é um chumbinho, como que ele é construído, por que ele tem aquele formato, para que ele serve, por que um formato implica numa coisa, na outra. Então eu decidi fazer uma série de vídeos, estou esnobado, não tô? Uma série de vídeos aí sobre chumbinhos, e eu quero dizer assim que eles de longe vão exaurir o assunto. Porque o assunto de balística, eu sou apaixonado por balística, eu faço análise balística amadora há muitos anos. Pra vocês terem ideia, eu tenho aqui em casa microscópio, uma série de coisas, eu gosto dessas coisinhas, tá? Eu sou um pobre que me dou a certos luxos, porque eu acho que é bom viver com certos prazeres. Mas então assim, não tem como exaurir o assunto chumbinhos, porque a balística das armas de ar, apesar de ainda estar engatinhando, ela é muito extensa. Mas essa série de vídeos, ela vai abordar aspectos fundamentais de chumbinhos, tá? Eu dividi em 4 vídeos, porque senão a matéria ficaria muito extensa, mas eu já falo num deles, eu quero repetir aqui agora antes de começar o vídeo. Pega um livro sobre isso, por exemplo, da Beeman, de outros que produziram, e principalmente a Beeman produziu muita matéria sobre chumbinho. Você vai ver que são livros dessa grossura assim, ó, tá? A Croisman também. Então você não tem como colocar uma matéria dessa, condensar isso em 5, em 10 minutos. Mas é uma matéria que é bem esclarecedora, apesar de limitada, porque quem falou sobre ela tem os seus limites, que sou eu, que são muitos, tá? Mas que eu procuro abordar as principais características, vão te fazer entender os chumbinhos, os materiais que compõem ele, a aplicação de cada um, tá? O que cada um ocasiona quando pega no alvo, e eu espero que isso ajude a enriquecer mais o mundo das carabinas de ar, tá? Então se você puder, veja todos eles, ainda que seja devagarzinho, mas assista, por certo vai enriquecer. Aqueles que já sabem, estão dispensados, mas é para aqueles que têm pouca ou até nenhuma informação acerca disso. Então vamos lá, enquanto vocês vão assistindo, tá? Eu vou beber o meu cafezinho no copão do Kiki, tá? Aproveitando o meu tempo e tocando a vida para frente, ok? Vamos então aí para o primeiro vídeo e depois seguem os demais. Pois bem, galera, vamos colocar então só como a gente sempre faz, para ajudar na didática, tá uma telazinha aí, vocês estão vendo, com alguns chumbinhos aí, tá? Porque o nosso interesse é esclarecer aspectos básicos, tá? Mas básicos mesmos, acerca de chumbinhos, tá? Porque para você falar a fundo disso aí, hoje, do material chumbinho em ar comprimido, é muito complicado, porque a indústria diversificou muito os aspectos e as características dos chumbinhos. Houve um desenvolvimento muito grande nesse contexto, e isso é bom para nós atiradores. Então assim, os cálculos físicos, matemáticos, a engenharia que está por trás de um chumbinho é muito grande hoje. Então não tem como você pegar e querer fazer um vídeo, a não ser que você queira realmente fazer uma série de vídeos, e até com artigos muito técnicos que às vezes não vai interessar muita gente,
sobre isso aí, sobre os chumbinhos, né? Então assim, eu decidi fazer esse vídeo só com aquilo que realmente é do interesse imediato de cada atirador. Se ele for decidir por um chumbinho, que chumbinho comprar, ou eu quero ter mais de um, que esse nesse formato faz, que aquele naquele formato faz, o que é um chumbinho de alta velocidade, de alta performance, sem entrar, portanto, nos aspectos assim mais de engenharia, de física, de geometria mais profunda dos chumbinhos, tá? Então vai ser um passeio pelo aspecto prático do dia a dia que vai orientar bem, pelo menos eu espero, os atiradores na hora de comprar os seus chumbinhos e escolher os seus chumbinhos e adequá-los às suas necessidades ou às suas pretensões de tiro. Pois bem, então vamos dar andamento. Quando a gente fala de chumbinho, a gente precisa de entender que eles são construídos e que existe uma engenharia atrás dessa construção. Essa engenharia, ela trabalha sobretudo na anatomia do chumbinho, ou seja, no formato do chumbinho, porque os chumbinhos, além de terem pesos diferentes, eles têm também formatos diferentes. Essa diferença de formatos, ela implica muito naquilo que o chumbinho vai te dar de resultado quando ele impactar o alvo. Mas basicamente, vamos dizer assim, no momento que nós vivemos hoje, do desenvolvimento de chumbinhos, pelo menos a nível de Brasil, que chega aqui para nós, essa anatomia ainda está restrita a basicamente duas formas. Lembre-se que eu estou dizendo basicamente, eu não estou dizendo que é só essas duas formas, mas basicamente duas formas, que são essas que vocês estão vendo aí, tá? Onde a gente tem esse chumbinho de cima aí, tá? Que é aquele do formato chamado diabolô, o diabolo, cada um pronuncia de um jeito. Você vê aí a foto do chumbinho mostrado, tanto ele de frente quanto mostrado como se tivesse uma foto de trás dele, tá? Então os formatos basicamente são esse aí, o diabolô, esse de cima aí, tá? Que tem essa cintura mais fina. O de baixo, que está embaixo dele aí, que são os chumbinhos cônicos, tá? Assim chamado, porque ele tem um formato mais parecido com um cone. Então existem esses chumbinhos aí desse formato e em formatos que derivam um pouquinho desse ou que variam, mas que normalmente preservam um aspecto cônico, tá? Vocês estão vendo também a foto do chumbinho aí de frente e a foto como se tirássemos do fundo dele, tá? Então tem esse formato aí com uma aplicação também própria, e tem aí à direita o chumbinho esférico, que também está aí no nosso mercado aí e que é usado principalmente em armas de CO2, tá? Não é muito comum nas armas Springer, nas PCPs praticamente não se usa, e depois eu vou falar sobre isso, porque que não há uma preferência maior por ele, tá? E porque só o CO2 basicamente faz questão de usá-lo, ou pelo menos disponibilizá-lo como uma das opções de tiro. Mas esse chumbinho esférico ele ainda não é amplamente usado aqui no Brasil, não, tá? Lá fora um pouquinho mais, tá? Então a anatomia dos chumbinhos hoje existem outras, tá? Eu quero dizer que existem outras, eu estou me prendendo a essas duas porque basicamente nós estamos falando de formato, de anatomia, tá? Não de desenho gráfico do chumbinho. O chumbinho pode ter uma pontinha a mais aí em cima, ser um pouquinho mais pontiagudo, mas normalmente a forma deles ou é no formato diabolo ou é no formato cônico. Raramente se diverge muito disso, então não vou entrar muito nos outros aspectos não. Principalmente os chumbinhos populares, eles são
mais ou menos nesse formato, com derivações diferentes de como é a ponta, de se ele é mais ou menos comprido e etc. Então, quando a gente fala dos chumbinhos dentro desses formatos aí, eles não têm esse formato à toa. Esse formato, cada parte desses formatos aí tem um objetivo na balística do chumbinho, tá? E é importante para o resultado final que o chumbinho vai dar. E nós vamos então tentar fazer e colocar em um esquema, como se esse chumbinho estivesse na prancheta. Ele seria isso aí, tá? Que vocês estão vendo aí. Digamos que fosse uma prancheta de desenho, de um desenhista aí que está projetando chumbinhos. Ele começaria por esse formatozinho aí, tá? Que seria o contorno do chumbinho, como eu falei lá em cima, no formato diábolo, e embaixo aí no formato cônico, tá? Então, a princípio o formato é basicamente este, tá? Que vocês estão vendo aí. Sendo que esse formato, ele na verdade, ele tem essas curvas diferenciadas, porque eles dividiram o chumbinho em partes, onde cada parte desse chumbinho tem uma função no voo e no impacto do chumbinho quando ele atinge o alvo, tá? Então nós vamos começar a desmembrar o chumbinho e mostrar a primeira parte, que é essa que vocês viram aí agora, que normalmente os chumbinhos têm. Nós diríamos assim, é a cabeça do chumbinho. É como se fosse assim, de forma bem popular, a gente falando, é como se dissesse assim, isso aí é a cabeça do chumbinho. E na verdade, se nós formos olhar realmente o nome técnico em si, né, como se chama aí no mercado, aí, realmente é isso mesmo, é a cabeça do chumbinho. Essa cabeça, ela tem uma função. Depois nós vamos dar uma olhadinha nessa função, tá? Que ela tem tanto no voo, na aerodinâmica do projétil, quanto no resultado, quando do impacto com o alvo, tá? Então, aliás, nós vamos dar uma olhadinha, passar isso agora já de uma vez, para não ficar picando demais a aula. Para que então que serve a cabeça do chumbinho? Tá? Ela é responsável, tá? Como cabeça em si, como ogiva, pela aerodinâmica e pela precisão do projétil. Por isso que eu falei lá atrás que pode existir formatos diferentes, tá? Nos chumbinhos, mas normalmente eles mantêm esse aspecto que está aí, tá? Porém, existem chumbinhos com a cabeça, como vocês estão vendo de baixo aí, mais apaulada, mais esférica, mais pro lado esférico. Existe como esse de cima aí, é um chumbinho da cabeça mais chata, tá? mais reta, só com os cantos quebrados. Esse formato diferente da cabeça aí tem a ver principalmente com a aerodinâmica e a precisão do projétil, porque essa é a parte que vai na frente, quando ele está rompendo o ar, durante o seu arrasto com o ar. Essa é a primeira parte que entra em contato com a balística externa, quando ele sai da boca do cano, e que é responsável então pela aerodinâmica do projétil. E eu quero dizer que essa aerodinâmica, ela obedece objetivos diferentes em relação a cada chumbinho. Você vê, por exemplo, aí na imagem que está aí, que o chumbinho aí de cima claramente é menos aerodinâmica do que o chumbinho de baixo. Não quer dizer por isso que ele seja inferior para um objetivo quando você dá um tiro do que o chumbinho de baixo. O chumbinho de cima, ele tem uma aerodinâmica onde ele foi preparado para tiros a curta e média distância. O de baixo já para longas distâncias, ou médias e longas distâncias, ou distâncias maiores. Então essa aerodinâmica aí, às vezes há uma mudança muito grande nessa cabeça do projétil aí, para projéteis que são programados, que são criados para distâncias e objetivos diferentes. Mas o importante acerca da cabeça do projétil é saber que ele é importante. A função dele é melhorar a aerodinâmica e a precisão do projétil. E também
por transferir a velocidade, o peso e a energia do projétil em forma de choque ao alvo. Por isso que você vai ver, tem chumbinho que tem essa ponta aí, essa cabeça igual uma agulhinha, ele é mais para perfuração, ele vai transmitir essa energia, essa velocidade, esse peso do projétil lá no interior do alvo, porque ele foi feito para perfurar. Então ele vai distribuir de forma diferente, vai distribuir mais no fundo a energia que o projétil, a velocidade que ele tem, vai fazer com que essa velocidade tenha um ganho maior em termos de penetração quando atingir o alvo lá na frente. Já esse de cabeça chata, por exemplo, aí, ele é mais para impactar o alvo, transmitir a energia em forma de impacto. Esse cônico que vocês estão vendo aí embaixo transmite a energia em forma de impacto e deformação. Então, essa cabeça e os formatos diferentes que ela possui, ela também tem essa função de transferir velocidade, transferir a velocidade, o peso e a energia do projétil em forma de choque ou de perfuração ao alvo, o qual ela vai impactar. Então esse é um dos objetivos da cabeça. Como eu falei no início do vídeo, existem outros, tá? Mas nós vamos falar aqui esmiuçadamente, detalhadamente sobre tudo que envolve cada parte dessa. Nós vamos ter que escrever um livro ou fazer uma série de vídeos para entrar nesses detalhes. Então estamos falando só de forma assim rápida e leiga sobre o chumbinho em si. Da mesma forma que você, quando vai tirar sua carteira, você aprende regras que você precisa para dirigir bem, com segurança para você e fazer mais pessoas, e não precisa de aprender mecânica e tudo mais do carro, embora sempre é bom saber, né? Como é bom saber um pouco mais sobre o chumbinho também. Mas basicamente é isso aí, para a gente não alongar muito em muita coisa aí. Então a cabeça do projétil tem essa função. Adiantando-se então na anatomia do projétil, nós vamos esbarrar com isso aí, com a cintura do projétil, onde está essa linhazinha aí, tá? Ela é chamada de cintura, tá? Normalmente todos os projéteis são cinturados ou acinturados, como alguns falam, tá? Essa cintura, quando ela não é tão evidente como é no projétil de cima, aí, no formato de abolô, ela existe também no formato cônico, e na verdade em todos, ou pelo menos em 90% dos projéteis, se observa esse fator aí, o fator cintura. Por que esse fator cintura então? Porque ele tem um objetivo também na balística do projétil e no objetivo do projétil quando ele atinge o seu alvo, tá? Qual é o objetivo da cintura então no projétil? O objetivo é atuar como um balanceador ou melhorar o balanceamento do projétil durante o seu voo. Se você observar aí na figura, você vai ver que a cintura, principalmente no projétil de cima, é como se ela quisesse dividir o projétil em duas partes. Embora não está na proporção, você vê que a cabeça é menor e a cauda maior, mas essa divisão ela obedece uma distribuição de peso entre o que está antes da cintura, a cabeça, e o que está depois, que é a cauda. Essa distribuição e onde essa cintura se coloca é muito importante para que o projétil seja bem balanceado. É claro que o balanceamento depende de outras coisas também, mas a cintura atua como um dos grandes fatores do balanceamento do projétil. Esse balanceamento ele traz alguns benefícios, por exemplo, relacionado ao voo do projétil. O projétil não vai dar cambalhotas, ele não vai viajar oscilando com muita nutação e com muita precessão, tá? Ele vai procurar viajar obedecendo realmente a uma trajetória onde primeiro chegue de encontro com o alvo a cabeça, para que depois chegue então a cauda do projétil, vamos dizer assim. Então ele tem essa cintura aí com esse objetivo
balancear o projétil e também fazer com que a área de atrito do projétil com o cano da arma ela seja reduzida, ou seja, menos parte. Você vê que no de baixo, que é no cônico, a tendência é que uma parte maior do projétil entre em contato com o raiamento e com o cano da arma, e que automaticamente essa massa maior atritando com a raia vem a causar uma certa redução, entre aspas, na velocidade. Nem sempre é assim, mas aparentemente seria isso nesse projeto de baixo. Mas a cintura, então, ela tem esse objetivo de diminuir a área de atrito, bem como proporcionar, por esse afunilamento que ela dá ao projétil, uma massa traseira do projétil que possa servir como receptor maior do ar que vai sair de dentro da arma, propulsionando esse projétil para fora, para que ele, recebendo mais desse ar e concentrando mais desse ar nele, ele possa expulsar esse projétil e ele então alcançar uma velocidade maior quando fora da arma, quando já na boca do cano da arma. Então essa é uma das funções também da cintura dos projéteis. E ela atua também, e isso talvez seja uma das coisas mais interessantes na cintura do projétil, digamos assim, esse fator, essa atribuição da cintura, que é atuar como uma dobradiça. Vocês estão vendo aí uma foto de um projétil que impactou o alvo, e você vê que ele se abriu, a ponta dele se abriu, ele expandiu, porém você pode ver direitinho nessa foto, delimitada e delineada a cintura do projétil. Ele funcionou como uma dobradiça, ele abriu até ali, dali para lá ele não abriu mais. Aí você vê na foto ainda, vamos explorar essa foto como se fôssemos aqui peritos em balística aqui de arma de pressão. Você vê que dentro da cintura do projétil se formou um carocinho. Aí a gente vê aí do lado de fora, no centro do projétil, você vê que como se fosse um carocinho, porque a massa que não expandiu, ela chegou a ser retraída dentro do projétil, puxar para trás, porque a cintura não deixou que ela se perdesse. Isso se dá por quê? Porque a cintura ajuda a concentrar a massa do projétil no alvo quando ele impacta então o alvo. Então a cintura é extremamente importante nesse contexto aí. Então vamos adiante aqui e a gente vai ver que os projéteis têm então essa terceira parte aí, que é a saia do projétil, né? A saia do projétil é exatamente essa parte, a última parte do projétil, vamos dizer assim, que é a cauda do projétil, que todo projétil tem. Normalmente ela é oca, a cauda quase sempre. Existem projéteis que ela não é, projéteis, perdão, nos quais ela não é oca, mas quase sempre as caudas dos projéteis são ocas, porque há uma necessidade na construção do próprio projétil de que assim ela seja. E nós vamos entender por quê e qual é então a função dessa saia nos projéteis das armas de ar comprimido. E a função é essa que vocês estão vendo aí agora, que é tornar-se responsável pelo bom aproveitamento do ar proveniente do cano, como eu já até tinha dado adiantadinha lá, tá? Você vê que o ar ele vai entrar e ficar preso dentro dessa saia, que nós diríamos assim, é como se fosse um paraquedas abertos, ao contrário, para receber o ar, e para que esse ar, ao atingir essa cauda aí, provoque nessa cauda um efeito onde ela venha a se inflar.
ela se enche, ela deforma dentro do cano um pouquinho, ela cola, porque o ar é muito forte, o ar que vai expulsar o projétil, então essa saia aí, ela deforma, ela se abre, ela aumenta de diâmetro e ela cola nas paredes internas do cano, no raiamento, e ela então causa uma coisa que a gente chama de selamento do projétil, ela junta o projétil ao cano para que ele aproveite então o raiamento da arma em toda a extensão do cano. Então essa saia, ela tem essa função aí extraordinária, e ela tem uma segunda função também, vocês estão vendo anotada aí, porque ela é responsável também pela expansão e pela penetração do projétil. Por que isto? Vocês lembram da figura que nós vimos lá atrás, do projétil que impactou um alvo e que se abriu todinho, deformou? Se não fosse essa saia, aquele ponto central que se formou ali no meio ali, ele não se formaria, o projétil acabaria se dividindo em dois, tá? E perdendo assim automaticamente parte da sua energia nesta divisão. Então isso não acontece por causa da saia. Então ela tem essa função aí extraordinária. Mas o projétil tem também uma quarta parte, que é essa que vocês estão vendo aí agora, que é o perfil interno, que vamos dizer assim, aquilo que fica lá dentro da saia do projétil. Vocês estão vendo uma maquetezinha aí que procura mostrar tanto de forma gráfica quanto uma foto mesmo aí do que é a saia de um projétil. E você vê aí o seguinte, que perfil interno de um projétil. E você vê aí que o perfil interno, ele é importante nesse aspecto aí também da balística dos chumbinhos, porque ele vai ocasionar alguns efeitos, agregar alguns efeitos ao projétil, algum potencial. Entre eles, ele agrega o potencial de como a forma da energia contida no projétil vai se propagar no alvo, tá? Esse perfil interno, ele determina como que a energia que o projétil tem vai se propagar no alvo, vai se propagar fazendo com que o chumbo se abra, vai se propagar fazendo com que o chumbo apenas perfure, porque tem mais massa no perfil interno, vai se propagar fazendo com que ele promova uma energia de perfuração maior, porque ele é graduado na sua deformação, né? O que é que ele vai fazer? Depende então desse perfil interno do projétil aí, tá? Ele determina como essa energia que o projétil tem, como que ela vai se propagar no alvo, se ele vai abrir um rombo maior, um rombo menor, porque é praticamente a única parte do projétil, tá? Vocês lembram lá daquela foto do projétil aberto, é praticamente a única parte do projétil que não se deforma. Então, se ela não se deforma e se mantém intacta, é porque a energia que estava nela, que está nela, é a única que não se dissipa de outras formas no alvo. Então o perfil interno é muito importante e tem diversas formas de perfis internos. Tem perfis internos com massa mole, com massa dura, com massa de materiais diferentes em círculos concêntricos, de forma que ela vai diminuindo o grau de dureza à medida que vai se aproximando do centro. Existem massas de perfil interno também, alguns projetos de perfil interno que levam um material muito parecido com um latão junto com ela, para poder ajudar no endurecimento desse perfil, tá? Para que ele traga muita contundência no alvo e por aí afora vai. Então a anatomia do projétil é basicamente esta que nós mostramos aí. Eu gosto de dizer que existem outras, tá? Como eu falei, não tem como você falar em ver tudo em balística de projétil aqui ou acerca de projétil, contanto que a ciência
dos armamentos de ar, desenvolveu o projeto para a gente hoje. Mas basicamente é isso aí. Tem uma última coisa que eu quero falar, que é esse detalhe que vocês vão ver agora, que é na anatomia dos projéteis, tá? Que esse friso que vocês estão vendo aí no projétil, vocês veem que o slide mudou, aí a saia do projétil está com friso e embaixo com alguns círculos, tá? O que é isso aí? Isso aí, na verdade, a gente chama de estampagem do projétil. São ranhuras, tá, que vão ajudar essa saia a segurar o tranco do projétil quando bater, que vão ajudar essa saia a aproveitar melhor a aerodinâmica do projétil, ou que vão fazer com que o projétil desintegre gradativamente. Vocês veem no projétil ogival de baixo aí, de forma cônica, que é como se ele possuísse mais de uma saia. Na verdade, isso aí é um projétil programado para desintegrar progressivamente à medida que ele dissipa a energia no alvo. É algo muito parecido com os nossos carros hoje, onde você tem veículos que quando são programados para quando colidirem com alguma coisa, com outro veículo, alguma coisa assim, eles irem se desintegrando gradativamente para amortecer o golpe antes dele chegar todo em cheio no motorista. Então é algo parecido com isso. E tem nome de estampagem do projétil. Dá uma beleza, agrega um aspecto estético ao projétil, mas a função dela em si é promover uma melhor aderência às raias, promover uma, digamos assim, uma destruição progressiva do projétil à medida que ele dissipa a sua energia no alvo, tá? Então você vai encontrar projéteis com diversas estampagens. E encerrando essa primeira parte aqui, tá? Existem também esses projéteis aí, ó, vocês estão vendo agora, que tem a saia com revestimento, tá? Onde essa saia, ao invés de ser toda de chumbo, de latão, de zinco ou de outros materiais nos quais eles fazem projéteis, tá? Antimônio e etc. Esse revestimento aí, ele ou é plástico, ou é cerâmico, tá? Ou é de algum outro tipo de liga de material. Hoje, aliás, é a tendência moderna para os chumbos de alto impacto, de alto poder de perfuração, é terem saias revestidas com alguma liga, ou cerâmica, ou plástica, ou de grafite, porque esse revestimento dá condição do projétil sair com a velocidade muito maior na boca do cano e de impactar, portanto, o alvo também de forma muito, muito, muito forte. Aliás, a Gamo tem um projétil que ele é assim, ele é com saia revestida, ou até podemos dizer assim, nem saia, tem um revestimento no lugar da saia, chamado Gamo Letal, que o poder de perfuração dele não tem muita coisa no mercado que se iguale, não. Deve ter alguma coisa aí parecida, mas não é muita coisa, não. E para encerrarmos aí, tá? Só nos resta então falar um pouco desse projétil aí, que é o projétil esférico, tá? Como eu falei no início do vídeo, não é um projétil muito usado no Brasil, não, tá? E tem alguns motivos. Esse projétil, apesar dele ser uma massa sólida, portanto, em termos de impacto, era para ele, na verdade não era, ele tem mesmo uma perfuração, um poder de perfuração muito grande, mas ele é um projétil que peca na pontaria e na precisão. Isso fez com que ele fosse sendo deixado de lado nas armas de ar comprimido, porque ele não tem um mecanismo de aproveitamento da raia. Então ele passa, embora o armamento de ar comprimido seja raiado, todos eles praticamente, tá? Mas ele passa pelo cano, na maioria das vezes, vai uma advertência para os atiradores, até danificando a raia, mas não aproveitando ela para que ele, através dela, ganhe uma trajetória mais retilínea, mais certa, mais precisa. Então ele é um chumbinho para curtíssimas distâncias, tá? A uma distância que você
colocar aí acima de 8, 10 metros, você já vai ter muita dificuldade de agrupar ou de acertar com ele. Mas é um chumbinho, como eu falei lá no princípio, muito usado pelas armas de CO2, tá? Porque aqui no Brasil elas chegaram com certo atraso, elas começaram nos Estados Unidos, tá? E ele emplacou lá muito como um projétil que danifica bem o alvo, que perfura bem, tá? Mas que não tem precisão. Mas a maioria das armas de CO2 calçam esse e calçam o chumbinho comum, tá? Mas ele não é um chumbinho muito indicado não para arma de ar não, porque normalmente, principalmente conforme o material que ele for construído, ele vai danificar o raiamento da sua arma e não vai te trazer aquele proveito que é a precisão, que é o tiro certeiro, não. A Gamo lançou uma carabina que ela funciona como se fosse uma chumbeirazinha. Então ela usa esfera, porque essas esferas a uma curta distância, elas se abrem como se fosse uma carabina chumbeira e acertam o alvo. Uma carabina própria que a Gamo lançou para caça, tá? E que faz uso desse tipo de chumbo esférico. Mas não é neste tamanho todos eles são um pouquinho menores, porém em quantidade maior dentro de uma cápsulazinha. E ele é deflagrado e eles então se espalham numa determinada circunferência no alvo, mas não é um projétil muito usado. Então tá aí acerca dos projéteis essa primeira parte, tá? Como eu falei, falamos do básico e seguem-se as demais aí que entram em outros aspectos e outros contextos dos projéteis das armas de ar comprimido, ok, galera? É Arquimedes aqui de Caratinga, desejando um abraço à galera do canal aí.